verba já destinada para isso, porque Destinado pra isso. o próprio direito penal já trabalhou em cima disso aí. Sim. Então hoje, se você bater, fazer mal a um bicho, né? Hoje em dia a gente tem É crimes crime. mais É crime. duros do É que uma antes, punição, era né? só uma multinha aqui. É. Então, Mas, essa é a diferença. infelizmente, mesmo sendo um crime e mesmo sendo, por exemplo, eu já tive diversas situações onde eu liguei pra polícia e o pessoal falou, beleza, estão indo. Eu esperei por 3 horas e nenhuma viatura foi. E eu ligava falando, gente, eu fiz aí um pedido pra viatura vir e etc. Nada. E eles não vão. Então, assim, isso não só em Vespasiano. Pessoas isso aí. também de Belo Horizonte que já me procuraram, que eu orientei, inclusive, as pessoas relatam da mesma forma. E assim, É um descaso. querendo ou não, se você denunciar o seu vizinho, e ele vai lá, ele é detido, né? Leva, é preso. E daqui a pouco ele tá de volta. E aí? O que esse vizinho seu vai fazer com você, por exemplo? Então, assim, vale a pena isso por um animal? Na maioria da cabeça das pessoas não vale. Porque o animal, é uma coisa. Esse é o problema da própria palavra, né? O pessoal desumaniza aquilo que é diferente assim. Então, Exatamente. é uma necessidade da consciência mesmo. Sim. Então, assim, além do querendo ou não é um risco, eu, por exemplo, já passei por situações no meu município onde eu pedi pessoas de fora para tomarem providência. Porque dentro do meu município, se eu fizesse algo ali, eu me colocaria em risco. Esse é o Então, bom de você colocar para infelizmente- terceiro. Se você tiver uma rede de amigos que possa fazer isso por você, porque o foda é você colocar mesmo, né? O seu privado ali, que do lado do Sim. seu vizinho você vai denunciá-lo, né? Exatamente. E assim, querendo ou não, igual eu falei, por exemplo, já tiveram situações que a polícia foi até o local e nada foi feito. Já tiveram situações da polícia estar no local e me ligar, porque eles não tinham um lugar para destinar o animal. Então, assim, como que a polícia vai prender o tutor e para onde ele vai levar esse animal? Não existe um local que receba esses animais. Não tem. existe. Nem delegacia destinada para isso, Não nem nada. existe. Então, assim, igual eu falei, em Belo Horizonte os CCZs estão lotados e em Vespasiano nós não temos Não nada. Verdade. Exatamente. Então, eles recorrem à proteção, ou seja, eles repassam a responsabilidade, que é do município, para os protetores. Porém, não dá suporte nenhum. Exatamente, que é o Pra quem Somente dessa repassa. suporte, né? Isso. Como é Exatamente. que é o nome do vereador que falou que dá o suporte? O Jó Queiroz, ele é o Joel único... Queiroz? Jó Queiroz. Ele é Jó o Queiroz. único que, pelo menos, né, o que Pelo menos tá estava ao bancando alcance dele, o ele aluguel, né, da parada. fez. Exatamente. Pois é, a real é que precisamos, né, em todas as instâncias, mas precisamos de políticas públicas. E assim, dá pra fazer, dá pra pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Se não dá, tá errado. Não devia estar lá, porque tem que ter a capacidade de pensar, né? Então, é deprimente. Nós né? tivemos o retorno de uma vereadora. Eu não vou citar o nome dela. Não, cita nome, pô. Treta, café. Café com treta, só não tem o cabelo, mas a treta do jeito que é. Porque eu já até tava no convidei ela pra café. vir comer um Samuel Lanche. Nós pedimos, né, na época que a gente estava em contato com os vereadores, ela é uma vereadora que ela tem como bandeira a família. Então, assim, e ela é acessível nesse sentido. É família tipo Deus, pátria, família ou só família? É só família. Não, só pra saber. Aí, eu ouvia falar muito bem dela. Viraram pra mim e falaram assim, não, essa vereadora, chama ela lá, que ela vai ajudar vocês. E aí, eu entrei em contato com ela pelo único canal que eu consegui, que foi no Instagram. E ela me respondeu que essa não era a bandeira que ela representava e por isso ela não poderia nos ajudar. Então, assim, além de não fazerem nada, né, de não efetivamente fazerem nada, os vereadores que teriam essa possibilidade, eles nem abrem as portas. Antes do Jó Queiroz, a gente conseguiu um contato com outro vereador, ele falou, vou marcar acho que é audiência pública? Fugiu o nome agora. Audiência pública pra conversar com a população. Isso. Aí abrimos, foram todos os protetores de Vespasiano. Inclusive lá eu tava começando o projeto, então eu não conhecia muitas pessoas. Nessa audiência pública que eu fiz muitos contatos do pessoal de Vespasiano. E a audiência pública virou um bate-boca. Porque aquele vereador que é o chefe... Presidente da Presidente. Câmara ou na verdade, o presidente que preside a sessão é aquele que convocou, normalmente é o que convocou O outro. o presidente, deve ser o presidente da Câmara mesmo. Isso.
Ele, inclusive, é tipo assim, é um figurão, um fodão. E aí, ele começou a bater boca com os protetores. E tipo assim, a audiência pública virou um grande circo. Porque quem tava lá, os vereadores que estavam lá e que não fazem nada e que não têm esse interesse, eles começaram a falar mais do que quem deveria ser ouvido. Então, Que é a assim, população. exatamente. Os protetores tinham, tipo assim, 5 minutos pra falar e os vereadores ficavam 10, 15 minutos falando. Inclusive o bendito do presidente. Hoje ele não é mais presidente. E aí, foi assim, foi um grande circo. Porque no final, todos os protetores saíram insatisfeitos, porque não foi, o município não ouviu a demanda da população. Estavam presentes também representantes da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde deixou bem claro pra gente que o município de Vespasiano não possui interesse em ter um centro de acolhimento de animais, porque normalmente os centros de acolhimento de animais viram pontos de desova. E por esse motivo, o município não tem interesse em ter um CCZ, por exemplo. Aí eles foram questionados sobre, né, várias coisas, inclusive a questão das castrações. Hoje, Belo Horizonte promove as castrações gratuitas. Então, diariamente, eles abrem vaga para castração para a população. Eu tiro os meus animais de Vespasiano e castro em Belo Horizonte. Porque em Vespasiano existe um teatro chamado Castramóvel, onde são pouquíssimas vagas, levando em consideração a população animal que tem no município. Pelo menos nessa última edição, eles abriram, igual, por exemplo, as vagas remanescentes, eles abriram para proteção. Só que as vagas remanescentes eram as vagas das pessoas que não iam no dia. Então, assim, o protetor, ele tinha que se virar o animal, né? A gente já tinha que deixar o animal ali em jejum, sabendo ou não se ele iria ser castrado naquele dia, se aparecesse vaga ou não. Então, assim, eles destinam uma parte das vagas para proteção, mas né, dessa última vez foram, tipo assim, 3 vagas por dia. Eram 3 dias, 3 vagas por dia. E as pessoas eram contempladas por sorteio. E aí, se você fosse sorteado, você receberia o dia e o horário que você precisaria levar o seu animal. Então, assim, na prática, isso não é viável. Não é. Porque a pessoa, ela trabalha. Ela vai deixar de trabalhar para castrar o cachorro dela? Não vai. Então, o protetor, eu trabalho. Ser protetor é meu hobby. Então, assim, na época, eu ainda tinha o luxo de trabalhar de casa. Então, eu, né, estava disponível para poder levar o animal. Mas e os outros protetores? Hoje, por exemplo, minha realidade é diferente, eu trabalho fora. Então, assim, se me ligam, como já aconteceu, me ligam um dia antes pra falar que tem um cachorro, uma vaga pra castrar um cachorro amanhã, eu preciso de um taxi dog, eu preciso, ou de um deslocamento, né, de um carro e de alguém disponível pra deslocar esse animal. Eu tirei carteira por causa do projeto. Porque vira e mexe, sem brincadeira, o meu maior incentivo pra tirar carteira foi o projeto. E eu aprendi a dirigir o carro velho do meu pai por causa dos cachorros. Inclusive, no primeiro dia que eu dirigi, eu parei na clínica e fui falar pro pessoal. Eu falei, gente, nossa, agora eu tô dirigindo. Exatamente. Então, assim, não é tão simples quanto as pessoas acham. Tem o pós-operatório, o animal precisa de medicação e de cuidado no pós-operatório, então não é só castrar o animal e deixar lá. Então, existe, assim, uma série de cuidados que dependem, né, de organização. E com o castramóvel, acontece uma vez no ano, se acontecer, né, porque não é certo também, em Vespasiano, acontece uma vez ao ano, 3, 4 dias ali, onde eles pulam de endereço, né, dentro do município, e onde são vagas extremamente limitadas. Ou seja... Em Vespasiano, não existe nenhuma política pública voltada para os animais e não existe nenhum interesse em virar os olhos para a causa animal. Que absurdo. Qual é esse castromóvel? Ele é da prefeitura? Não. Não. Ele é uma iniciativa privada? Isso. Sim. É o quê? É uma empresa? Então, o castramóvel é um caminhão que roda o Brasil inteiro. E eles vão parando... Pelo que eu já vi, na verdade, chama Pets Sem Fronteiras. Pelo que eu já vi, eles só fazem essas castrações pela prefeitura. Então, A prefeitura custeia, então. Sim. Então, em tese, é a prefeitura que não tá organizando de fato, mas custeando. Isso. Chama, Inclusive, pelo menos uma coisa bacana desse movimento é que eles disponibilizam roupa, colar, roupa para as fêmeas, colar para os machos e a medicação do pós-operatório. Mas assim, pensando na demanda do município,
praticamente nenhuma. A população não atende. é atendida, Não exatamente. E outra, se tem um animal, o castramóvel tá aqui, tem um animal rodeando, depende da boa vontade do médico veterinário que tá naquele local pra castrar aquele animal. Porque eles não castram. Ó, então, vou dar oportunidade pra você usar esse microfone. Esse microfone é poderoso. Já falou nesse microfone aí o futuro prefeito de Vespasiano. É o Carlos Murta. Eu acho que vai ganhar. Manda um recado pra ele. Alô, Carlos Murta. Você falou que você ouve a população? Carlos Murta, inclusive, eu estou desde, se eu não me engano, deve ter uns 3 meses que eu estou. Entrei em contato, inclusive, com a assessoria dele, com ele. Me falaram que era o WhatsApp dele, mas eu acredito que não seja. Entrei em contato pra marcar uma reunião e até hoje essa reunião não saiu. Não, mas que essa Agora vai reunião vai sair segunda-feira. Amém. Agora vai assim sair. espero. Alô, Hilário. É. Se não sair segunda-feira, já sabe, né? Passa no RH. Brincadeira, meu chefe. Então, Mas- assim, a gente precisa de um olhar para a causa animal em Vespasiano. Qualquer local, qualquer bairro que você andar, você vai ver Pô, um número absurdo E de lá em cães. Vespasiano, por mais que todos os municípios, vamos dizer, né, eles têm déficits, necessidades, determinados municípios, eles têm um pouco mais de auxílio, considerando a situação política, o cenário político. Lá a prefeita, ela tem uma filha na Assembleia.